Você já notou que, na internet, a favela virou um cenário de filme? A mídia, os influenciadores e até a galera do rap adoram falar que a favela venceu. É selfie com o pôr do sol, videozinho dançando, textão sobre superação. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior mentira do nosso tempo? A favela não venceu. Ela virou um produto, uma paisagem maquiada em HD para dar engajamento. A verdade é que a miséria é maquiada, a falta de dignidade é romantizada e a realidade, essa que fede a esgoto e a desespero, ninguém quer mostrar. Como que é a vida de quem mora colado no esgoto da favela? Pega a visão! Aqui no Morrão funciona desse jeito. Muitas casas são grudadas no córrego. Mas sabe o que é mais doido? Tem gente morando aqui há 30, 40, 50 anos. E só pra vocês entenderem, essas casas aqui não nasceram do nada não, viu, gente? A verdade sobre os porcos da favela que ninguém te fala. Pega a visão! Fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te contar o motivo de ter tantos porcos na Rocinha. Os porcos aqui na favela, eles não estão só de enfeite, né, mano? Eles têm uma função. Quando tem um bagulho que precisa sumir, sabe quem faz o serviço? O porco, né? Esquece o funk, esquece a churrasqueira, esquece a vibe. A realidade da favela tem cheiro de esgoto a céu aberto. O que a gente vê nos vídeos de lifestyle na favela não é a realidade. A verdade é que muitas comunidades vivem em cima de uma mistura de água de chuva com esgoto, uma cachoeira de lixo que desce morro abaixo e invade as casas. Essa é a realidade que ninguém posta, a que fede, a que é nojenta e a que causa doenças. E não é só o cheiro ruim, é a doença. Você sabia que a Rocinha é um dos lugares com mais casos de tuberculose do Brasil? Enquanto o país tem uma média, a favela tem quase 10 vezes mais. A tuberculose, que pra gente parece coisa de livro de história, aqui é um fantasma que assombra e mata. E não é por falta de higiene das pessoas, é por causa do ambiente. A falta de luz do sol, o ar que não circula e a umidade criam um ambiente perfeito para que a doença se espalhe. A tuberculose é uma doença que se espalha no ar, e quando você vive em um lugar onde o ar não circula e as casas são grudadas umas nas outras, a doença vira um vizinho indesejado. A tuberculose é apenas um dos problemas. A falta de saneamento básico, o esgoto que transborda em dia de chuva e a água contaminada causam uma série de doenças que a mídia ignora. A favela não é moradia, é uma sobrevivência. Uma sobrevivência forçada em um sistema que se acostumou a ignorar os pobres enquanto lucra com a miséria do povo. É um problema grave. Nenhum ser humano deveria ser condenado a viver sem dignidade, sem luz do sol, sem saneamento básico e sem ar puro. Isso é desumano, é surreal e é uma realidade que precisa ser exposta. Esquece tudo o que você aprendeu na faculdade de arquitetura. A verdadeira engenharia brasileira está na favela, desafiando a física e o bom senso. Casas empilhadas umas sobre as outras, sustentadas por pedras e gambiarras. As construções em áreas de risco são um problema sério, com o perigo de desabamento em cada chuva forte. A arquitetura do improviso não é arte, é sobrevivência, é a ausência do Estado. E o que falar das escadas? Feitas pelos próprios moradores, degrau por degrau, muitas vezes com tamanhos e inclinações que são um perigo. A maioria é estreita, inclinada e escorregadia. Como uma pessoa de idade ou com dificuldade de locomoção consegue subir ou descer uma escada dessas, especialmente em dias de chuva, quando a água do esgoto escorre por elas? É uma situação desumana, mas que a gente se acostumou a ver. Outro ponto que ninguém fala é a logística do morro. As ruas estreitas e o acesso difícil tornam a entrega de móveis e materiais de construção um pesadelo. Para levar uma cama box para dentro de casa, é uma operação de guerra, puxando com cordas, desviando de fios e varandas. O frete fica mais caro do que o próprio produto,
e a mão de obra que sobe com os materiais nas costas é desvalorizada. As construções ilegais e sem fiscalização são um problema grave. As pessoas continuam construindo em áreas de risco, o que coloca a vida delas e de suas famílias em perigo. Mas como você vai dizer para uma pessoa que não tem onde morar que ela não pode construir a própria casa? E o que falar dos gatos de energia? Um emaranhado de fios, emendas e gambiarras que colocam em risco a vida dos moradores e podem causar um incêndio a qualquer momento. É uma situação precária e perigosa que o governo finge que não vê. A arquitetura do improviso é uma triste realidade. É a necessidade fazendo as pessoas serem criativas para ter um teto para morar, e não uma arte. A falta de dignidade, de segurança e de planejamento urbano são uma coisa que a gente deveria se chocar, mas a gente já se acostumou. No fim das contas, a favela não é moradia, é uma sobrevivência. Uma sobrevivência forçada em um sistema que se acostumou a ignorar os pobres, enquanto lucra com a miséria do povo. A internet adora romantizar a genialidade da favela, a tal da criatividade que surge da necessidade. E a gente vê isso em vídeos por aí. Horta na laje, tilápia na caixa d'água, umas ideias que de longe parecem geniais. No papel parece bonito, inspirador. O favelado criando o próprio sustento, o povo se virando, mostrando que é mais do que a miséria que a mídia mostra. É a prova de que o favelado não para. Mas a gente precisa ter vergonha na cara para olhar para essa situação e perceber o que ela realmente significa. Tilápia na caixa d'água não é uma inovação, é uma saída desesperada para a falta de comida. Horta na laje não é um projeto de paisagismo, é a única opção para ter um alimento minimamente saudável quando o mercado mais próximo custa uma viagem de mototáxi. Essa genialidade que a gente tanto elogia é, na verdade, um atestado de falência do Estado. Onde está o governo? Onde estão as políticas públicas que deveriam garantir o mínimo de dignidade para essas pessoas? O que a gente vê é um povo que, para não morrer de fome, precisa se virar, se reinventar, criar soluções que em qualquer outro lugar do mundo seriam absurdas. E aí vem a romantização. A gente assiste a esses vídeos e pensa, uau, que criatividade! A gente aplaude, compartilha e se sente bem, como se estivesse ajudando de alguma forma. Mas a verdade é que estamos apenas glorificando a miséria. Estamos dizendo que é bonito e inspirador viver sem saneamento básico, sem segurança e sem comida. O que é bonito não é a tilápia na caixa d'água. O que é bonito é ter um governo que garante que ninguém precise criar peixe no quintal de casa para sobreviver. A solução criativa da favela não é uma virtude. É uma prova de que a nossa sociedade falhou em sua obrigação mais básica, cuidar dos seus. Então, quando você vir um desses vídeos, pare e pense. Não é sobre a inovação, é sobre a luta diária de um povo que se recusa a desistir, mesmo quando o sistema faz de tudo para que ele falhe. A criatividade é apenas a última barreira entre a dignidade e a miséria total. A gente se acostumou a ouvir que morar na favela é de graça ou muito barato. Outra mentira que a gente precisa desmascarar. A verdade é que a miséria tem um custo, e ele é altíssimo. O aluguel, mesmo em áreas de risco e sem a mínima dignidade, é caro. Pagar $600 ou $700 por um barraco na beira do esgoto, onde não bate sol, é um absurdo. O que falar sobre a construção? O custo de construir uma casa na favela é surreal. O tijolo que em qualquer outro lugar custa R$1, na favela pode custar até o dobro, por causa do custo de transporte. A necessidade de subir com os materiais nas costas, enfrentando escadas perigosas e vielas apertadas, faz com que a mão de obra e o material sejam caros. Não existe beleza na miséria. O que existe é um sistema que se acostumou a lucrar com a falta de dignidade. O custo de morar em um lugar sem saneamento básico, sem segurança e sem acesso a serviços públicos é um preço que ninguém deveria ser obrigado a pagar.
A favela não é uma opção, é uma prisão. O que a gente vê é um povo que, para não morrer de fome, precisa se virar, se reinventar, criar soluções que em qualquer outro lugar do mundo seriam absurdas. Muitas casas são grudadas no córrego. Mas sabe o que é mais doido? Tem gente morando aqui há 30, 40, 50 anos. E só pra vocês entenderem, essas casas aqui não nasceram do nada não, viu, gente? Antigamente, tudo isso aqui era rio, mas a Rocinha cresceu rápido, desordenado, e onde ninguém queria morar, virou opção para quem não tinha escolha. E o que para vocês podem parecer um choque, pra gente já virou rotina. E por incrível que pareça, muitos moradores já até se acostumaram com o cheiro desse local. Essa é a verdadeira realidade do Morrão. Mas mesmo assim, a gente segue vivendo a nossa vida, segue construindo. E o melhor de tudo, a gente segue sonhando. A genialidade que a gente tanto elogia é, na verdade, um atestado de falência do Estado. O que é mais assustador é que essa falta de ética afeta o nosso dia a dia. Como confiar em alguém? Como alugar uma casa, contratar um serviço ou fazer um negócio, sabendo que a qualquer momento a pessoa pode tentar te passar a perna? Esse caso é um lembrete cruel de que a falta de caráter não tem classe social, não tem cor e não tem filtro. E o que falar dos gatos de energia? Um emaranhado de fios, emendas e gambiarras que colocam em risco a vida dos moradores e podem causar um incêndio a qualquer momento. É uma situação precária e perigosa que o governo finge que não vê. No fim das contas, a história do Boca de 09 e do custo da miséria na favela é mais um capítulo da novela que é o Bostil. A gente vive num país onde a falta de vergonha na cara virou uma estratégia, onde a honestidade parece ser coisa de trouxa. O caso dela não é sobre roubar móveis, é sobre a falência moral de uma sociedade que tolera o jeitinho brasileiro e a esperteza de centavos. A gente chega no ponto mais delicado e, ao mesmo tempo, mais hipócrita do nosso tempo. O discurso do "nós venceu". A internet está cheia de gente vendendo a ideia de que a favela é uma escola de vida, um lugar de superação, e que a miséria te deixa mais forte. É a glorificação da falta de dignidade, a romantização do sofrimento. O que eles chamam de vitória, na verdade, é só a sobrevivência em um sistema que joga contra você. Não existe beleza na miséria. Não tem nada de inspirador em viver com esgoto na porta de casa, com o medo de a chuva derrubar a parede e com o risco de pegar tuberculose. A favela não é um estilo de vida, é uma prisão. Um lugar onde as pessoas são condenadas a viver sem saneamento básico, sem segurança e sem as mínimas condições humanas. E o pior, a gente se acostumou com isso. E o que falar dos porcos na favela, que seriam uma solução para o lixo? É mais uma prova de que a nossa sociedade aceita a falta de dignidade como algo normal. A gente vê isso e acha criativo, inteligente, a favela se virando. Mas a verdade é que é uma solução desesperada para um problema que o Estado deveria resolver. A favela não deveria existir, não por preconceito, mas porque nenhum ser humano deveria ser condenado a viver sem dignidade. É um lugar onde a miséria se tornou um produto, onde a falta de saneamento básico é ignorada e onde a violência é uma realidade diária. A gente precisa parar de romantizar a favela e começar a falar sobre a realidade. A favela não é um lugar de superação, é um lugar de luta. A gente tem que parar de achar que é normal que as pessoas vivam em condições desumanas e começar a cobrar por um país mais justo, onde a dignidade seja um direito e não um privilégio. No fim das contas, a hipocrisia do "nós venceu" é um reflexo da nossa própria falta de vergonha na cara. A gente prefere acreditar na mentira bonita do que encarar a verdade feia. Mas enquanto a gente finge que a favela venceu, a miséria continua matando, o esgoto continua correndo e a realidade, essa que a gente se recusa a ver, continua fedendo. No fim das contas, a gente precisa parar de fingir. O caso da Rocinha não é um caso isolado,
É um retrato cruel e sem filtro do nosso Brasil. A gente se acostumou com a mentira bonita da favela vencedora e se esqueceu de encarar a verdade que fede, que dói e que mata. A realidade não é uma selfie no topo do morro com o pôr do sol. A realidade é o esgoto na porta de casa, o risco de desabamento e a falta de dignidade. É a miséria que o governo ignora e a mídia romantiza. A favela não é um lugar de superação, é um lugar de luta. A gente tem que parar de achar que é normal que as pessoas vivam em condições desumanas e começar a cobrar por um país mais justo, onde a dignidade seja um direito e não um privilégio. A gente precisa parar de aplaudir a criatividade que surge da falta de opção e começar a questionar por que essa falta de opção existe. Porcos aqui na favela, eles não estão só de enfeite, né, mano? Eles têm uma função. Quando tem um bagulho que precisa sumir, sabe quem faz o serviço? O porco, né? Mas calma aí. Tu tá achando que é o quê? Que é o quê que ele some? Que ele faz o quê? Aqui no morrão, o porco, ele some com lixo. Essa é a função dos porcos da favela. Nem sempre a coleta de lixo funciona como deveria no morrão. E quem ajuda a comunidade a ficar mais limpa é o porco. O que o caminhão não leva, o porco leva. Agora vocês estão ligados porque tem tanto porco na rocinha. Eles são o nosso sistema de limpeza. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta porco. Se você também está cansado dessa farsa maquiada em HD, onde a pose vale mais que a realidade, então esse canal aqui é o seu lugar. Aqui a gente não passa pano, não filtra e não perfuma a sujeira. A gente mostra e fala do jeito que é, cru, fedido e necessário. O luxo é fake, irmão, mas a miséria, essa é bem real. Então, faz o mínimo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que posta foto de favela lifestyle, mas ignora a realidade. Comenta aqui embaixo o que você vê de mais revoltante na sua cidade, no seu bairro ou até dentro da sua própria casa. A farsa está onde menos se espera.